Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. O nosso Lab GNU ao vivo. Hoje o Lab GNU hashtag 74. E estamos aqui na nossa sala de videoconferência do software livre Jitsi, na instância Malamanhado, que você pode acessar todas as terças-feiras, às 19 horas, neste endereço, creteu.com.br/labgnu. Neste LabGNU número 74, do dia 8 de março de 2022, não 23, aqui como está escrito no slide, né? Então, com pressa de chegar logo em 2023, né? Isso foi um ato falho aí que eu devo ter cometido. Hoje, o Dia Internacional da Mulher, né? Então tem aí algumas figuras para lembrar que aqui no curso GNU a gente procura juntos construir senso crítico, né? E perceber que todas essas coisas da tecnologia, elas estão totalmente ligadas às coisas dos seres humanos, né? Então, quando a gente pensa que a tecnologia é algo que foi criado pelo ser humano para o ser humano, né? E a tecnologia não é neutra, a tecnologia em si é a tecnologia, mas ela é usada de diversas formas, né? Ela pode ser usada para incluir, ela pode ser usada para excluir, ela pode ser usada para possibilitar o acesso a coisas, mas ela também pode e é usada para impedir o acesso a certas coisas, né? E é justamente por isso que no dia de hoje a gente tem sempre que lembrar, como lembra em várias outras ocasiões, né, das nossas lutas como seres humanos, né? E uma das nossas lutas como seres humanos é a da igualdade. Diversos tipos de igualdade, não só a igualdade de gênero, que de certa forma hoje é a reflexão, mas a igualdade de etnias, a igualdade de oportunidades, né? E eu acho que o software livre é absolutamente ligado a tudo isso, né? Por isso que, e parece coincidência, viu, o Rick, que está aqui na sala, aliás, quero agradecer já a presença aqui do Rick, do Ítalo, do Choride, do Guilherme, do Leandro, do Anderson, do Nuromen, e Rick, a gente falava disso antes aqui, parece que tinha sido combinado, né? Mas não foi, né? Mas é porque toda vez que a gente acaba falando de software livre, a gente esbarra, no bom sentido, com todas as outras lutas, né? E há uma certa correlação entre essas coisas, né? Porque a liberdade do software livre termina por fazer-nos refletir e pensar em todas as outras liberdades, em todas as outras condições humanas, né? E essa da condição do gênero feminino, que ainda é muito discriminado em toda parte, em todo o mundo, né? Em alguns lugares menos, outros lugares mais, né? E a gente precisa refletir sobre isso, né? E especialmente, falando particularmente aqui do Brasil, refletir que as nossas atitudes diariamente, não só no dia em que a gente vai apertar certos botões, interferem na nossa vida, né? Então é bom a gente pensar sobre o que a gente quer para o nosso país, para o nosso planeta, não é? E partir daí tomando decisões, sabendo que todas as nossas decisões, quaisquer que sejam, têm sempre implicações. Tudo tem uma consequência, né? E é impressionante que as pessoas às vezes têm dificuldade de perceber isso, né? Aqui no curso GNU, eu gosto de aproveitar das questões tecnológicas para que a gente possa, porque tem muitas questões que são análogas, né? Tem comportamento similar, é a gente aproveitar das questões tecnológicas no sentido de observar aquele fenômeno tecnológico, aquele problema técnico que está ocorrendo, da mesma forma que a gente pode observar outras coisas das relações humanas, né? Ou seja, olhando de cima, procurando ver todas as implicações, tudo que faz parte, tudo que interfere, né? E treinando numa coisa, entre aspas, mais simples, né? Que são as coisas do computador, a gente aproveitar isso para modificar, para ampliar, para aprimorar a nossa percepção de mundo e de toda a humanidade, né? Porque afinal somos, a única certeza que temos, diria Descartes, é a dúvida, não é? Cogito ergo sum, né?
tenho dúvidas, logo duvido, logo existo, né? E por aí vai. Mas muito bem, está curtindo aqui os nossos vídeos? Você tem aí formas de fazer uma colaboração financeira, se você achar que a gente merece, se você tiver em condição de fazer. Muito obrigado a todos e todas que estão podendo colaborar aqui conosco. Se você está com dúvida, me procure, eu sou @Creteu nas mídias sociais e sempre convido a todos e todas a virem participar lá do nosso grupo de apoio no Telegram, que é o t.me/Curso GNU. A gente também tem uma sala agora no protocolo XMPP, viu, Rick? E também na rede Matrix. E, enfim, estamos aí em todos os lugares que são possíveis aí, né? Da gente estar da forma menos agressiva possível com as nossas liberdades, né? Mas vamos lá. O Anderson tinha dito que tinha uma pergunta. Manda aí, Anderson. Então, esses dias eu estava tentando instalar um software, só que esse software ele tá na Microsoft Store. Só que eu não consigo instalar ele no Linux. Mas ele é um software livre? Eu acho que não. É um software que não é livre e um software que não foi feito para o GNU Linux. Que software é esse? É o JW Library. JW? Library. Não sei. O que faz esse software? Não, é um programa para acessar publicações. Para fazer o quê, Anderson? Não estou entendendo. Acessar publicações, vídeos. Eu uso bastante ele. Aí foi que eu fui tentar instalar no Linux, só que eu não consegui. Mas que publicações são essas, Anderson? É um software, digamos assim, religioso. Mas onde estão essas publicações, Anderson? No próprio software, né? A gente acessa as páginas para baixar, para repassar, né? Eu não consigo entender direito ainda, mas eu vou dar uma orientação geral, Anderson, que serve, acho que para todos, especialmente para quem está começando e chegando, né? Começando a usar o sistema operacional GNU Linux, começando a mexer com software livre. É muito comum, quando a pessoa chega, e é natural que isso ocorra, a pessoa está acostumada a usar certos programas, né? E quando ela chega no outro sistema, ainda por não compreender exatamente do que tudo isso trata, né? Procura, como é que nesse outro sistema eu rodo tal programa? E eu costumo sempre sugerir que a gente não faça isso, que a gente procure ver a coisa de uma forma diferente. De que forma? Olha, no sistema operacional que eu usava, eu fazia tal coisa. Por exemplo, eu via filmes. E para ver filmes eu usava o programa A. Muito bem. Quando a gente muda de sistema operacional, a gente não deve, a meu ver, procurar como é que faz para, nesse novo sistema operacional, como é que faz para rodar o programa A. Não. A gente tem que procurar como é que se faz para ver filme. Ou seja, a gente encontra melhores soluções quando a gente procura pela atividade que a gente está fazendo e não pelo programa que a gente usava. Então, para isso, muitas vezes, porque nem para todo mundo é possível, logo num primeiro momento, perceber o que acontece, né? Essas coisas são, para quem está chegando no começo, para quem é leigo, muito confusas, né? As pessoas têm dificuldade, se não forem bem orientadas, a distinguir o que é hardware, o que é software, o que é serviço e o que é conteúdo. Porque, de certa maneira, tudo isso está misturado, né? Então alguém fala assim, eu vi um vídeo no meu celular, por exemplo, né? E é natural que a pessoa fale isso porque ela estava com o celular na mão e ela viu o vídeo. Então ela vai dizer, eu vi o vídeo no meu celular. Mas quando a gente quer aprofundar tecnicamente, a gente sabe que não existe ver o vídeo no celular. A gente, com o celular, que é um computador, a gente tem um sistema operacional rodando lá, e nesse sistema operacional a gente tem vários programas, e esses programas podem acessar um determinado serviço. Então, por exemplo, vamos supor que alguém tenha visto no celular um vídeo aqui de um laboratório do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, usando o YouTube. A pessoa leiga vai dizer, olha, eu vi o vídeo do Creteu no celular. Mas na hora que a gente tem que discutir questões mais técnicas, a gente tem que ir aos pouquinhos, né?
separando uma coisa da outra, as partes todas, para a gente entender tudo o que compõe, né? Então, Anderson, se no seu celular, nesse exemplo que eu estou dando, para você assistir vídeos, você usa o programa A, você quando vai para um outro sistema, você não deveria procurar o programa A, e sim como é que faz para ver os vídeos que você queira assistir, compreende? Eu acho que é nessa linha que é legal de você caminhar. Então a gente precisaria, para eu poder te ajudar, Anderson, entender como é que essas coisas funcionam, né? Em alguns casos, e não são raros esses casos, especialmente no que diz respeito a vídeos, né? Existem muitas plataformas que não querem que o acesso seja para todos, né? E estas plataformas vão usar diversos meios para dificultar, para tentar impedir que as pessoas façam uso daquele conteúdo, né? Porque infelizmente a gente ainda tem muita gente pensando desta forma de restringir, né, o acesso aos conteúdos, como uma forma, a meu ver, artificial para dar valor ao conteúdo, né? Eu acho que um conteúdo tem valor por si só, né? E este valor, ele é ou não comungado por outras pessoas, né? E, por exemplo, aqui os meus vídeos. Ninguém paga para assistir um vídeo aqui do canal, né? No entanto, se a pessoa puder e quiser, ela tem como colaborar com esse trabalho, né? Ela tem como remunerar esse trabalho, caso ela tenha sido beneficiada, caso ela perceba que esse trabalho beneficia outras pessoas, né? Que eventualmente às vezes não têm a possibilidade financeira de colaborar, né? Então eu acho que a gente pode pensar o mundo de uma forma diferente a partir disso, né? Então, para eu poder te ajudar, Anderson, eu preciso entender o que é isso tudo que você está falando, né? Porque, de fato, você instalar um software que foi feito para uma plataforma específica e que tem, portanto, características distintas da outra plataforma. Então, nem sempre é possível. Existe uma ferramenta chamada Wine que implementa as comunicações entre os programas de Windows e o kernel Linux, né? É o que a turma chama de uma API, né? Então, o programa feito para o Windows pensa estar rodando no Windows quando ele roda sob o Wine, né? Dessa forma, a gente consegue usar em qualquer sistema Unix um programa feito para o Windows. Mas esta tradução de coisas não é absoluta, né? Não é total. E, portanto, nem todos os programas vão ser possíveis de serem utilizados, né? Então, a gente precisa conhecer, para eu poder te ajudar, Anderson, exatamente o que é. Ô, Cretiel, Pois mesmo não. que esteja disponível, assim, o camarada ele citou que é uma aplicação que ele instala pela Windows Store. Então eu vou supor que é uma aplicação UWP. O que é uma aplicação UWP? O WP significa Windows Universal Windows Platform. E aplicações WP não funcionam com Wine. Então a gente teria que ver se tem um binário disponível e tal. Então a gente tem que pesquisar, viu, Anderson? Tem que ver a plataforma. A única forma de acessar esses vídeos é a partir deste programa ou ele pode ser acessado via web também? Não, ele pode ser acessado via web, só que na plataforma tem um cronograma certinho, né? Dos dias, tem outras publicações. Mas a gente acha mais fácil e prático pela plataforma. Então, mas o que eu acho que é importante, Anderson, especialmente em se tratando do assunto que você diz se tratar esta plataforma, é que a gente precisa conversar com as pessoas que controlam esta plataforma no sentido de ampliarem o acesso, né? Muitas vezes, por total desconhecimento, fazem escolhas, né, que, na verdade, impedem ou dificultam o acesso de forma universal, né? Então, é nessa linha que eu acho que a gente pode pensar, entendeu, Anderson? Não vai ser possível você rodar tudo que roda no Windows no Linux. E isso
Não é uma deficiência do Linux. Assim como não é possível rodar tudo que eu rodo no GNU Linux no Windows, né? Então, as plataformas são diferentes, são computadores, mas o computador é o mesmo, mas os sistemas têm funcionamentos diferentes, né? Então, um programa não funcionar no GNU Linux não é porque o GNU Linux é inferior ou qualquer coisa, não, é porque é um programa que foi feito para outra plataforma e muitas vezes, não poucas, é feito justamente para dificultar que seja utilizado por outras pessoas, né? Agora, eu acho curioso, porque quando a gente tem um conteúdo que a gente quer divulgar, né, eu acho que seria interessante oferecê-lo numa plataforma mais universal, que pudesse ser acessada por todos. Beleza, Anderson? Gente, boa noite. Boa noite. Eu entrei até um pouco tarde, mais ou menos pelo que vocês estão dizendo aí, eu acho que eu entendi. O que você está querendo dizer é o seguinte, no caso, esse programa, né, que ele está querendo do Windows usar no Linux, a gente tem que pensar da seguinte forma, o sistema, né, no caso, esse programa, ele foi moldado para um sistema totalmente diferente. Assim, a arquitetura do sistema é diferente, porque é o Windows, o Linux, a arquitetura é uma outra arquitetura, entendeu? Ainda que a gente tem programas que conseguem, de certa forma, simular, né, a plataforma do Windows, se a gente for levar assim, para um patamar mais do cotidiano, até para ele poder entender um pouco melhor, seria a mesma coisa eu mandar fazer uma roupa molde para mim e querer usar em você. Você consegue usar? Consegue, mas para isso você tem que fazer algumas adaptações, entendeu? Exato. Você tem que apertar dali, diminuir daqui e dali, e talvez não fique tão bom em você como fica em mim. Então você também tem que ter isso em mente. Que nem todo programa de Windows que você vai rodar num sistema Linux, ele vai ter o mesmo desempenho. Ainda tem isso. É verdade. Deixa eu falar aqui boa noite para o Ítalo, para o Lennon, para o Proto, para o Regis, para o Wagner, para o Fábio. Diga quem ia falar. Pode falar. Eu ia falar, professor Leandro. Pois não. Não, eu ia falar que, ou pelo menos, né, que seja um software livre, que se não tiver dependências muito difíceis, dá para construir em outros sistemas, né, em outras plataformas. Certamente. Uma das tantas vantagens do software livre é essa, né? Às vezes alguém produz um software livre pensando numa determinada plataforma, mas pelo software ser livre, pode-se fazer modificações e a partir daí ele pode ser usado em outras plataformas, né? Alguns softwares não dá para construir em outras plataformas, como por exemplo aquele Notepad++, que o pessoal usa bastante no Windows. Ele funciona via Wine, né? Tem muita gente que gosta. Ele é um software livre, mas ele tem muitas dependências que são bibliotecas do Windows. Uhum. Então aí o que o pessoal fez? Foi e fez uma imitação dele chamada Notepad QQ. Fizeram em Qt, né? Uhum. Mas tem muito programa que se fosse livre a pessoa conseguiria construir em outras plataformas. É verdade. Tudo depende de como a coisa é construída, né? E aí, quanto mais... Na verdade, me parece claro que quanto mais conhecimento de sistema operacional tem a pessoa, ela tem essa noção da composição das coisas, né? Que as coisas são feitas a partir de uma porção de componentes, porque ninguém sai inventando a roda toda vez, né? E aí a gente vê que um software bem feitinho, pensando bem estruturado, é bem mais fácil de ser portado para outras plataformas, né? Alguns softwares são feitos num paradigma específico de uma determinada plataforma, às vezes por desconhecimento, às vezes por interesse mesmo, em estar atrelado àquela plataforma, né? Muito bem. O que mais temos aí? Pessoal que chegou aí, o que mais temos de dúvida, de problemas, de exercícios laboratoriais e etc. que a gente possa fazer aqui? Cretinho, boa noite a todos. Eu Boa só vi noite. mesmo um abraço aí. Ô, Lennon, agora que eu te vi aí. Tudo jóia? Tudo em ordem. Passei para dar um olá. Eu vou participar de uma outra reunião agora, já. Conseguiu rodar o programa da Receita, meu velho? Ainda não. Ele Pô. sempre que eu vou rodar o binário dele, ele solicita a máquina Java, diz onde está a máquina Java, o local, entendeu? Acho que é aquela home lá. Não. Eu acho que você fez alguma confusão lá. Você não viu o Leandro falando que bastou instalar o JDK 11 lá e tudo funciona? Eu desinstalei o 17. Eu desinstalei o 17 e instalei o 11. Mas ainda assim não está dando certo ainda não. Mas você fez o update alternativo lá que eu falei?
Pois é, eu desinstalei o 17. Sei bem que quando eu fui lá, que o aplicativo da Receita, o instalador, me pediu a localização, aí ele abre o menuzinho de arquivo, sabe? Tipo, aquela janelinha, gerenciadorzinho de arquivo, né? Não, mas é porque não está Aí- preparado ainda, viu, Leno? Pois Não, é. se você rodar o update alternatives e escolher o 11 lá, ele vai colocar o Java Home lá para você, sem você ter que mexer nisso. Deixa eu colocar aqui logo agora. Aqui no terminal mesmo, né? Isso. Isso, como Tá, root, sudo. você coloca update, traço alternatives, traço config, espaço Tá. Java. Eu vou fazer logo isso agora aqui, logo aproveitar. Depois eu ia te encher o saco, mas eu vou fazer logo. Update alternative. Pronto, já coloquei. Aí eu coloco agora o nome do Java, né? Então, apareceu uma lista de versões do Java aí? Não, aí eu coloco o update alternative, aí eu tenho que colocar o primeiro nome do Java para poder dar o tab para ele pegar a lista, certo? Não precisa pegar a lista. Você tem como compartilhar a tela aí? Tenho, agora. Compartilhei. Rapidinho aqui. Professor, tô atrapalhando? Não, ao contrário, eu estou rodando aqui também no terminal. Update alternatives, menos list, é isso? Menos list ele vai mostrar. E tem o menos config. Mas precisa É, de um list nome, Java. menos list Java, Pronto, né? tô te Java. mostrando Tá aí. lá, ó. Então, agora você põe menos config, Menos config, espaço, Java. Deixa eu mostrar para todo mundo aqui, pera lá. Java. Pera um instantinho. Tá. Porque assim Gente, enquanto vocês não entraram na aula em si, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Mas isso Eu é a pensei, no aula em caso- si, é o laboratório. Então, é porque, na verdade, eu peguei o link pelo Telegram do Entendi. Kali. Só Eu deixa a não sabia gente, do que se tratava. só deixa a gente tentar ajudar Então, aqui ó, o Leno. update alternatives, Ok. traço config Java. Quando Isso. eu dou tab, ele me dá isso aqui, ó. Beleza, Não, dá mas tá- enter aí. Pode dar enter. Certo. Ah, tá. Ó, ele Ah, tá com Java 17. Você não instalou o 11, provavelmente. Não, tá instalado o 11 aí também. Eu instalei, velho. Bota o número Quer ver, 1 ó? aí. Vou colocar um aqui, então. Ah, tá o 11. Eu não enxerguei, desculpa. É porque não vou setou colocar ainda, um entendeu? aqui. Você colocando um, ele Ah, vai... beleza, entendi. Tá Com quem eu tô funcionando. falando mesmo? O Leandro, é? Isso. Isso. Leandro, então o que aconteceu? Como o asterisco está marcando aqui o 0, eu desinstalei essa fuleiragem desse 17. É, mas ele ficou com a variável É. Java Home lá e ele Setada, mostra aquela ficou com a variável. variável Isso. setada, provavelmente. Pronto, pode dar enter aí. Não é 11 não, é 1. Peraí, é porque essa. Faz assim, ó. Dá enter, depois você dá o comando de novo. Tá. Oxente. Aperta Ctrl C. Tá, pronto, Aí. pronto. Pode dar um enter. Pronto, agora você viu aí que tá Agora- apontando pro lugar certo. Agora se você digitar Java menos version, né? Aqui, Não, calma. Ó, sem o sudo. Mas Tira calma, tudo aí. digita primeiro tá. calma, dá um Ctrl C aí, Leno. Digita, Leno, digita Java menos version. É um tudo menu bem. só. É um menu só, É acredito. um menos só. Tudo bem, Java tudo bem. menos version. É aqui. É isso. Isso, manda ver. Ah, já tá no 11. Tá vendo? Agora manda o Executa ponto sem barra. o sudo. Sem sudo, porque não é para root executar isso. Ah, ok. Eu já dei um chmod, inclusive. Mas tira o chmod sudo daí. 775. É, muita coisa, mas tá bom, vai. Foi demais, foi cretino. Mas tudo bem. não- Ah, Ué, tem que ter root? ele tá pedindo sudo, né? Você deve ter baixado esse arquivo com Não, pera aí, dá um Ctrl C aí. É um mudar LS. o dono do arquivo, né? O Cretil LA. assume aí, mas você vai ter que mudar o dono desse arquivo. Deixa eu ver, dá um ls menos L aí. Deixa eu ir lá no. Tá. Aí mesmo. LS, LA. Não, você tá no diretório certo. ls menos L só. Aí mesmo, tem razão. Tem razão. Tá aí, ó. Eu tô usando o 64, tá? Tem aí o 32 bits e o 64. Não, eu sou o dono, cara. Aí, ó. O meu usuário é o dono, tá vendo? E por que Aqui, ó, que ele tá 64. pedindo? E por que ele tá pedindo sudo aí? É que é um instalador. Deve ser isso.
Porque para Não, mas instalar ele- alguma coisa no sistema não é Mas só ele, com ele privilégio. instala na home, não precisava disso aí, não. Não, tem alguma coisa. Você não instalou aí o seu, Leandro? Deixa eu experimentar o sul. Não, mas calma, cara. Não adianta. Eu Calma instalei lá. aqui, Cretiel. Calma lá. Adianta, a gente não está interessado em funcionar, a gente está interessado em entender, né? Especialmente que você vai rodar um software que não é livre, como o sudo, cara, é terrível, né? Walter, eu já venho para a reunião, só estou resolvendo uma outra questão. Aqui. Rapidinho. Mas você rodou como root, Leandro? Nunca na vida, professor. Eu baixei o arquivo, eu tava com o Java 11 instalado, aliás, eu dei um duplo clique, né? Nem foi com ponto barra, eu dei um duplo clique, instalei e fiz a minha declaração. Então tem alguma É coisa porque errada aí. alguma coisa foi feita pela pessoa não O saber. que é esse ReceitaNet Deb Não, aí? não precisa do ReceitaNet, na instalador. verdade. É o instalador. Então, mas não precisa do ReceitaNet. O programa do RFB, lá o IRPF, ele já tem o ReceitaNet integrado. Peraí, fale numa linguagem que eu entenda. Lá no site da Receita. Eu vou mandar o tem link lá um para você arquivo. aqui. Diga. Eu vou mandar o link aqui no chat para você, peraí. Aí basta clicar lá que ele já integra com o meu computador aqui, é isso? Eu tô vendo, mas você baixou duas coisas aí. Você baixou um ponto .deb e você baixou um ponto .bin aí também. Não, esse ponto .deb não funcionou, não. Esse ponto .deb não funcionou. Não, mas peraí, ó. Não tem esse negócio de integrar no seu computador. O programa que você vai baixar é o IRPF 2022. Ele já tem o ReceitaNet. Pronto, pode ser isso. Manda o link que aí eu baixo. Vou mandar o link aqui no chat Eu nunca direto tive pro problema, BIM. Acho que alguém até já mandou aqui. Ah, só o nome do arquivo, né? Não o link. O Fábio Eu mandou nunca aqui. tive problema de instalar. Sempre instalei, baixei o aplicativo, dei um clique duplo também, rodou legal. Mas você baixou o cara errado, né? Antigamente precisava desse ReceitaNet para fazer a transmissão, mas hoje o outro IRPF 2022 ele já vem com ReceitaNet integrado. Ele já tem os dois, certo. Então não precisa do Receita. Eu quero aquele que é completo, que faz a declaração e transmite. Então, É isso mesmo. Esse link que eu mandei é que eu acabei mandando privado aqui sem querer. Ah, eu mandei pro Mandou Rick. Eu mandei pro Rick, peraí. Manda aqui que assim. Mandei. Pronto, aí assim a Mandou gente. aqui no Tá cadastro Ó, aqui. não precisa de chmod nenhum. Tá bom, tá. Você vai baixar ele. É só mandar um executar ele, wget e esse cara aí. já vem com a permissão de execução. Pronto, já tô abrindo ele já aqui. Mas não tô vendo. Tá. Ninguém tá vendo aqui. Compartilhar minha- Gente, desculpa a intervenção, mas não existiu uma implementação livre desse RPF? Não, Existe, só do eu não sei se transmissão, já né? prepararam para 2022, porque todo ano Então, porque o pessoal tem que Oliva tinha comprar feito uma versão, né? eu não sei se já tá pronta. Deixa eu botar aqui no. Ó, professor Crete, eu quero lhe dizer que eu tô com Debian total, viu? É, que bom. Assim vai bem. Pronto, aí eu posso voltar lá pro terminalzinho agora rapidinho. Deve Nem dar um precisa do LS terminal, aí. Só se você quiser. Tá. Isso é um costume, viu, Leandro? Não, tudo bem, não tem problema nenhum se acostumar. Não baixou ainda não. Ele tá baixando. Tem parte aqui, ó, que tá baixando. Exato. Vê lá no cantinho. Leva esse terminal para outro canto que aí você vê lá no. Ixi, vai demorar isso aí, ó. Tá, aí pronto, aí depois eu tento então, gente. Aí eu dou o retorno para vocês. Maravilha. Depois você dá um Vai dar- ls-l lá, vê se já vai aparecer um xizinho lá. Se aparecer o xizinho, você não precisa mexer com chmod de nada, você só executa ele. Tá, Sem beleza. Sem sudo. Cadê ele Leitura. aqui? Não, vai ter que dar um chmod. Não, calma, deixa eu terminar de baixar. Não baixou o arquivo ainda. Ah, tá bom. Deixa eu terminar de baixar. Acho que é por isso que eu me ferro às vezes. Mas se for o chmod, você põe chmod mais x. Pronto, Tem a só leitura isso. tá lá, bom. fica mais fácil. Tá. Beleza, Leandro? Vai lá pra tua reunião, meu velho. Tá, gente, já estão me esperando. Obrigado aí pela tua vinda. Olha, eu realmente passei só para dar um abraço em vocês, mas obrigado aí, muito aí, Leandro. Não, pela aproveita, ajuda. já aproveitou que já resolveu
Já resolveu. Essa Já resolveu o comunidade é problema. maravilhosa. Bicho. Um abraço. Isso aí. Valeu. Um abraço. Até mais. Então, gente, Agora, eu tô um pouco perdido. desculpa, eu tive que te interromper antes, mas manda ver. Diga lá. É porque o que acontece? Eu sou da área jurídica e eu tô migrando para a área de programação. Sempre gostei muito e estudo mais ou menos há uns 3, 4 anos, só que eu nunca sei o caminho certo a tomar. Tipo, ó, começa por aqui. Então eu sei muita coisa assim esporádica. Aí, como eu achei esse laboratório lá no grupo do Kali, no momento eu estou estudando exatamente o. Mas só que eu não sei do que se trata, não sei se vocês têm alguma apostila, se vocês estão fazendo algum exercício específico, Tá ou se bem. é só debate. Então eu pouco perdido. vou te explicar qual é que é a história. A história é a seguinte. Eu sou o Creteu e eu tenho um curso de GNU Linux que está disponível no Odyssey, no YouTube. São 39 aulas, né? Que tratam desde o zero, lá, desde o básico, explicando o que é software livre, o que é o GNU, o que é o Debian, o que é necessário para instalar um sistema operacional, e assim a gente vai andando lá 30 e tantas, quase 40 aulas. Nesta ideia de fazer um curso que objetiva a promoção do senso crítico e de aprender de fato o funcionamento do sistema operacional, eu gravo toda semana este laboratório aqui. Este laboratório, que antes era Tira Dúvidas, e aí misturei com laboratório e Tira Dúvidas. Então, toda terça-feira, às 19 horas, eu estou aqui ao vivo no Jitsi, e depois eu publico no YouTube e no Odyssey esse vídeo, para tirar dúvida do pessoal que está acompanhando o curso, para resolver um problema de alguém que esteja no curso ou que chegou até nós através de algum outro grupo, para um desafio qualquer, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, se você quer acompanhar o curso, eu sugiro que você procure, ou eu te dou aqui o link, se é que eu já não coloquei lá para você no grupo e tudo, né? Das aulas todas, né? A gente até ainda não está oficial, mas eu vou fazer uma mentoria do curso, né? Então agora, no mês que vem, eu vou fazer um curso GNU Linux mentorado, né? Em que vai ser isso? Eu vou fazer um cronograma para a pessoa assistir as aulas do YouTube e vir ao vivo tirar dúvidas e eu resolver questões e problemas que eu vou passar nessa mentoria, né? Então a ideia é essa. Aí dá para fazer junto sem ser tão autodidata, né? Entendeu? E esse curso ele é pago? Como é que eu consigo? Então, o curso que está no... Inclusive a aula que eu vi lá no Telegram, né? Eu gostei muito da didática. Que bom. Você é bem cirúrgico mesmo no que você fala ali. E você vai explicando tudo certinho. Então eu gostei bastante. Que bom. E por isso que eu falei, eu vou entrar aqui para ver, né? Perfeito. Mas se for pago, não tem problema. Eu faço assim mesmo. Eu gostei da sua didática. Então, veja só. Eu quero seguir aí com vocês. Eu sou partidário do conhecimento livre. Portanto, os vídeos todos que eu estou falando estão todos lá no YouTube e no Odyssey, e todos eles são livres. Você pode assisti-los gratuitamente, compartilhar e etc. Né? Esta mentoria que eu vou fazer envolve assistir os vídeos e participar de aulas, desta vez, dedicadas exclusivamente para quem se inscreveu nessa mentoria. Tá? Então, a ideia, o vídeo continua livre, você não é obrigado a pagar nada para ter acesso ao conhecimento. Agora, a mentoria, em que eu vou fazer um cronograma de assistir os vídeos, passar exercícios, tirar dúvidas, e em aulas como essa aqui, parecidas com essa, ou seja, intervindo aqui com imagens, telas, terminais, e a sua participação perguntando e a minha respondendo, aí esta parte eu vou cobrar um valor para ela, entende? Então, a mentoria eu vou cobrar, que é esse processo de ajudar. Mas o vídeo está lá disponível para qualquer um assistir, entendeu? Perfeito, professor. Perfeito.
E eu ainda não formalizei isso direitinho, né? Estou até falando aqui antecipado porque você perguntou, né? Mas eu vou fazer um documento bonitinho disso, explicando com as datas e com o cronograma, né? Da gente, para a gente fazer isso aí, tá bem? Deve estar saindo aí entre essa semana. Vocês aí. Maravilha. Daqui Entre essa diante eu vou semana e a estar junto semana com que vocês. vem, a gente já deve ter lançado isso oficialmente, tá bom? Boa noite, Zé Tchê. É assim que fala? Zé Tchê. O que temos aqui mais de dúvidas ou de coisas a fazer? Ítalo, Nuromen, Fábio, Proto, Regis, diga lá. O que podemos fazer? Aqui é assim, é ao vivo, então a gente precisa participar ao vivo, senão não tem graça. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto o pessoal pensa aí o que vai perguntar, eu vou fazer uma pausazinha estratégica. Tô de volta. Então a gente está conversando aqui sobre um tema interessante que ficou aqui no intervalo, mas eu acho que é importante da gente falar. E o Leandro estava contando. Conta aí, vai, Leandro, aí eu falo depois que você contou. Conta de novo. Quem manda contar antes da gente gravar? Eu estava dizendo que teve uma vez que eu publiquei no YouTube uma série de aulas sobre Laravel com PHP e eu estava usando o editor Vim para dar essas aulas. Uhum. E teve várias pessoas que me procuraram depois, mandando mensagem para mim, perguntando se eu não podia continuar a série usando um editor de texto mais fácil de usar, né? Uhum. E eu comentei com as pessoas, eu falei, o texto que eu estou digitando lá é só um texto, você pode digitar em qualquer editor que você quiser. O importante lá não é o editor que eu estou usando, a aula não é sobre o editor. Exato. Só que aí eu me lembrei que o pessoal acha que o programa que executa aquele PHP, ou o programa que vai compilar o C++, é aquele que ela está digitando. Eles acham que é tudo uma coisa só. Então, é isso que eu estava começando a falar e resolvi voltar aqui à gravação, né, Leandro? Eu acho que um dos papéis aqui do curso GNU é justamente esse, é fazer com que as pessoas consigam compreender o que compõe as coisas todas que elas usam dentro da tecnologia, né? É muito comum, é um espírito que eu costumo chamar de janeleiro, né? Porque é típico do Windows, né? Do paradigma que se implementa no Windows, que pressupõe que o seu usuário é leigo e incapaz, então que ele não vai ser capaz de compreender qualquer outra coisa. Então, a partir dali, se fazem abstrações muito intensas e a pessoa fica sem saber o que está acontecendo, né? Não consegue entender o que efetivamente acontece com esse texto que ela escreve. Fica muito limitado a achar que porque usa um determinado programa para editar o texto e para depois rodar aquilo que aquele texto representa numa linguagem, que é tudo uma coisa só, né? E é importante, eu acho, isso que você falou, justamente para perceber o que é cada pedaço, né? É muito comum lá na janelagem as pessoas não verem, né, esses pedaços, né? Por isso que é daí que vem formatar o PC, né? Ninguém formata PC. PC é um equipamento, é um personal computer, é um equipamento, né? Ninguém formata o PC, né? Na janelagem, no Windows, é tudo uma palavra só para representar um conjunto enorme de coisas, justamente porque as pessoas não compreendem o que compõe as coisas, né? E isso, na verdade, impede, ou pelo menos dificulta muito, a compreensão, né? E limita as pessoas. É por isso que quem vem da janelagem é muito limitado. Isso não é um jogo de torcida. Só sabe de informática quem mexe no GNU Linux. Não é isso. Hoje em dia, inclusive, tem muita gente que mexe no GNU Linux e que sabe muito pouco de informática, infelizmente, porque o espírito da janelagem pode permanecer, seja lá qual for o sistema que a pessoa use, né? A questão é justamente, tem alguém com o microfone vazando aí. Eita, sou eu. Pera aí, porque meu celular tá lá na cozinha. Eu tô fazendo comida aqui, desculpa. Tranquilo. Aí, quando você for falar, você abre de novo. Não tem problema o ruído não, tá? Então, veja só.
é importante para quem quer se aprofundar e quem está programando, imagino eu, tem que ter algum nível de profundidade, né? É diferente um usuário leigo realmente, né? Alguém que faz uso apenas de coisas singulares no computador, mas mesmo assim é importante ter alguns conhecimentos básicos, né? Do que compõe as coisas, né? Por exemplo, a gente tem uma cultura que se espalha, essa cultura da facilidade, entre aspas, que na verdade é extremamente limitadora, né? A gente vê até em propaganda de televisão, internet sem fio. Não existe internet sem fio. No entanto, está em tudo que é propaganda de operadora. Existe uma rede sem fio, através de um protocolo Wi-Fi, né? Mas isso não é a internet. Aí a gente ouve o tempo todo isso e é difícil as pessoas aceitarem, porque elas veem na propaganda da televisão, né? A internet caiu. Não, a internet não caiu, jamais, desde que ela existe. A internet não cai. Meu roteador Wi-Fi desligou. Isso é outra coisa. Eu não estou conseguindo acesso Wi-Fi ao meu roteador. Isso é outra coisa. E não precisa ser técnico para isso. Do mesmo jeito que não precisa ser mecânico para entender que eu posso ir no shopping de táxi, de carro, a pé, de bicicleta ou de ônibus, por exemplo. E eu não vou dizer que o shopping caiu porque o ônibus não está passando naquele dia, que estão em greve. Eu não digo o shopping caiu. Eu digo que o ônibus não está passando, porque é muito claro para a pessoa que não é mecânico, não é gestor de meio de transporte, saber que ela, para chegar no shopping, ela precisa de chegar no shopping. Para chegar no shopping, ela precisa de um meio de transporte até o shopping. Então, essa compreensão, que não é difícil, é fácil, desde que bem explicadinha, as pessoas em geral precisam ter. Quando não tem, é que a gente vê as pessoas tendo informações roubadas, tendo a sua privacidade devassada, tendo perdas até financeiras, né? Gente que recebe um boleto e sai pagando sem saber do que se trata, a pessoa que tem o seu telefone clonado, né? Clonaram o meu WhatsApp. Isso não existe, né? Isso não existe. Esse papo de clonaram, isso é balela, bobagem, né? Que, no entanto, é passada aí o tempo todo, né? Então, acho que a gente precisa começar a ver, e isso não vale só para o GNU, vale para tudo, né? A gente está num momento, na sociedade em geral, no mundo inteiro, de muita obscuridade, né? E essa obscuridade ela vai transcendendo a todos as áreas do conhecimento, né? Então, a falta da compreensão do que acontece. E a gente aqui tenta mostrar. Boa noite, Rony. Tá rolando o que sempre rola aqui nos laboratórios, viu, Rony? É a gente falando, experimentando, né? E divagando e por aí, né? É isso aí. Mas vamos lá, o que temos aí de... Então, professor, diga, querido. Só para poder complementar a sua fala. Você se incomoda de dizer seu nome ou um nickname? Lucas, é porque eu acabei de baixar o programa. Tranquilo. Então não pediu nem para poder fazer nenhum cadastro. Beleza. O que acontece? O que eu vejo aí, até mesmo complementando a sua fala, é que hoje a gente vive uma era de desinformação muito grande. Entendeu? As pessoas, pelo fato de ter tudo ali com fácil acesso, ela não se limita a estudar, não se limita a pegar um livro específico sobre determinado tema. Por quê? Eu quero fazer um biscuit, eu vou entrar no YouTube e vou ver como é que se faz, mas só que eu não vou entender o beabá da coisa, como é que aquilo ali funciona por trás. Entendeu? As pessoas, elas se limitam a só reproduzir o que elas veem, mas elas não sabem realmente como funciona aquele mecanismo ali. Porque, de certa forma... Quando ela dá lá um LS, o que é um comando LS? O que são as alias? O que é isso? O que é aquilo? Não é, ela só está produzindo o que aquela pessoa ali está passando. E o pior de tudo, quando ela começa a ver dificuldade em fazer aquilo ali, ela vê que aquilo vai ter um trabalho para ela simplesmente abandona. Então, hoje em dia, a gente vive numa era preguiçosa. Antigamente, pelo fato de a gente não ter acesso tão fácil à informação, o que as pessoas faziam? Elas iam ali, pegavam um livro, buscavam, faziam uma pesquisa, liam artigos sobre aquilo, debatiam. Hoje em dia, a gente não vê mais isso. Hoje em dia, a pessoa dá mais credibilidade a um youtuber que, às vezes, não sabe nem também o que está falando, entendeu?
aquele youtuber ele falou que o mundo vai acabar daqui a 10 dias. O vídeo dele, o cara tem tantos mil seguidores. A pessoa vai dizer que o que ele tá falando ali, às vezes o cara tá falando uma merda gigantesca, entendeu? E a pessoa não se dá nem ao trabalho de pesquisar a fonte daquilo ali. É verdade. Entendeu? Por que ele tá falando aquilo e acaba reproduzindo. E isso daí acaba ingerando nessas coisas. O que eu acho que tem acontecido muito fortemente... Boa noite, Eliezer. O que tem acontecido muito fortemente é que as pessoas estão cada vez mais, e isso não é à toa, isso é planejado ser assim, né? As pessoas estão sem conseguir ter foco nas coisas, né? Então a gente percebe que as pessoas não têm paciência de ler uma mensagem no Telegram, uma mensagem de 3 linhas, né? Bate o olho e quer dali tirar alguma coisa, aí não compreende. Então o que acontece é que fica impossível ter uma conversa, um diálogo que ultrapassa a raseza, né, o raso, o superficial, se a pessoa não tiver foco, se a pessoa não se der ao trabalho de ouvir com calma uma frase, 2, 3, um parágrafo, né? E aí o que a gente vê é um monte de gente sem conhecimento de nada, não só no sentido de conhecer as informações, mas de saber lidar com elas, né? Justamente porque a cognição vai deteriorando a partir do momento que a pessoa não tem foco, né? E isso a gente vem passando de forma muito, muito clara, né? Eu tenho 57 anos e eu enxergo isso perfeitamente acontecendo, né? Não é uma coisa no sentido de dizer, no meu tempo, até porque o meu tempo é agora, eu estou aqui vivo, tal e qual todos que estão vivos, e posso morrer daqui a 1 minuto como tal e qual todos os que estão vivos, né? Então, eu acho que a gente tem de perceber que isso não tem nada a ver com saudosismo, nada disso. A gente pode perceber que as pessoas estão cognitivamente deficitárias, né? E a gente está vendo no mundo inteiro o resultado dessa deficiência cognitiva, porque a verdade é alguma coisa que o ser humano busca, e ele busca a verdade e busca essa verdade através da reflexão, do pensamento. Né? Não tem uma verdade única, não tem uma verdade universal, não tem uma verdade que valha para todos sempre. Então, essa é sempre uma busca do ser humano. Né? No entanto, esta dúvida, boa parte das pessoas não consegue lidar com ela, né? Não é treinada desde pequeno a ter o senso crítico, né? Não aprende a ter senso crítico. Então, precisa de falsas certezas porque não sabe lidar com a dúvida. E a falsa certeza é muito fácil de ser impingida justamente numa pessoa que não reflete sobre as coisas, né? E não consegue perceber. Né? Hoje mesmo aconteceu uma conversa num dos grupos que participo, e num dado momento a pessoa diz, mas a gente pensa diferente, e tudo bem. A questão não é pensar igual ou pensar diferente. Né? Primeiro é imaginar que uma conversa não deva existir porque a gente pensa diferente. Não. Uma conversa deve existir independente da gente pensar diferente ou não. Aliás, uma conversa evolui muito mais quando mais de uma pessoa participa em um diálogo, ou seja, através da razão, com opiniões divergentes, com pensamentos divergentes, porque isso é enriquecedor para todos que participam. Então a conversa pode acontecer com a divergência e não há nenhum problema na divergência. Mas o que muita gente tem dificuldade de entender é que não se trata apenas de opinião, mas de lógica, de razão, né? Diálogo através da razão. Né? E aí a gente vê as pessoas com essa dificuldade. Né? Para quem é professor e para quem se imbuiu assim de forma voluntária, como um chamado realmente, uma vocação, né? A gente fica muito triste, né? Porque eu fico triste, eu não desisto, mas eu fico triste, porque eu vejo jovens, meninos e meninas, que já têm certeza de tudo, e eu sou velho e não tenho certeza de nada, sabe? Eu acho terrível essa galera que já tem certeza de tudo, que fica fechada, né? Cristaliza aquele falso e pseudo conhecimento. Mas é muito mais fácil produzir um idiota do que tentar fazer uma pessoa refletir.
O idiota é facilmente produzível, né? Hoje em dia, o que a gente mais tem é isso, idiota. Idiota no sentido correto dessa palavra, no sentido, digamos, correto não, no sentido original dessa palavra. Aquele que só vê a si mesmo, né? O idiota é isso, é aquele que só vê a si mesmo. Então, a pessoa Ele não não consegue... enxerga a verdade do próximo. Ele ainda não tem enxerga mais. as outras Essa coisas. Né? Essa questão que você falou do debate é bem interessante. Porque até mesmo que a verdade para você, por meio de um debate, pode passar a não ser. Porque você pode se convencer por um outro ponto de vista. E Então, pode por isso que é aprimorar bem o seu importante essa próprio questão. ponto de vista, né, Lucas? Não precisa... Exatamente. Não precisa... É tudo ação, reação, causa e efeito. Pois é. Mas aí, O objetivo deixa você de uma conversa é esse, né? É a troca de experiências, de percepções, de visões, juntos, para todos juntos construírem alguma coisa, né? E irmos convivendo e entendendo as coisas e nos aprimorando e por aí vai. Me parece que isso é muito da nossa essência mesmo, né? Mas hoje estamos aqui bem filosóficos, né? Quem mais tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Pois não, diga lá, Leandro. Recentemente eu tive que colocar um Java mais antigo na minha máquina para fazer um treinamento lá que dependia de uma versão muito antiga. Uhum. E aí eu fiquei pensando, eu não tive tempo de ver isso por conta própria, né? Mas tem aquele negócio de marcar, com o apt a gente marca um hold num pacote, não tem? Para ele não ser atualizado. Eu queria saber como que as dependências se comportam. Elas ficam travadas numa versão também? Não, o que é o hold, cara? O hold é o seguinte. Quando a gente faz apt update, o que a gente está fazendo? Quando a gente faz apt update, a gente está baixando uma lista de pacotes que tem nessa lista. Nessa lista a gente tem o nome de cada pacote e do que cada um desses pacotes depende, de que outros pacotes eles dependem, né? Então, se eu pegar uma versão de um programa A, na versão 1.1, e instalar esse programa, o que vai acontecer quando eu faço um apt update? Eu vou baixar uma lista de tudo que está disponível lá nos repositórios. Digamos que lá no repositório esteja disponível a versão 1.3 do programa A. Lá no repositório está disponível a versão 1.3 do programa A. Portanto, se eu rodar um apt upgrade, o que vai acontecer? A base apt e o programa apt vai olhar, olha, ele tem aí o programa A na versão 1.1. Mas lá no repositório tem a versão 1.3. Opa, então eu vou atualizar o programa pacote A para a versão 1.3. Só que não é o que você quer eventualmente, né? É isso que significa o hold. O hold, segurar, a gente pode dar um comando, que é o apt-mark, né? E colocar em hold um determinado pacote. Então, apt-mark hold A. A gente coloca o programa A. Vamos fazer isso aqui com o Chromium. Acho que é apt-mark hold, né? Deixa eu ver aqui se é. KDV apt-mark. É isso mesmo. apt-mark hold e o nome do programa. Então, se eu rodar um apt-mark e o programa um apt-mark hold e o programa A, o que é que eu faço? Eu digo para a minha base apt que eu vou segurar o programa A, o pacote A, na versão em que ele estiver. Desta forma, eu vou fazer um apt update e quando eu fizer um apt upgrade, a base apt fala, tem uma versão mais nova. Mas ela está marcada como segura, está presa, amarrada. Então, eu não vou atualizar, o apt não atualiza esse pacote A. É claro que a gente precisa ter certos cuidados com relação a isso. Por quê? E especialmente dependendo da versão que a gente use do nosso sistema, essas coisas vão se complicando. Por quê? Porque, eventualmente, eu quero instalar um programa B. E o programa B depende do pacote A na versão 1.3. E agora? E agora a versão 1.3, embora disponível, não vai ser atualizada. Por quê? Porque eu deixei o pacote A
marcado como hold. Então, o programa B que eu quero instalar não consegue ser instalado, ele não tem condição de ser instalado, porque para ele ser instalado precisaria atualizar o pacote A, sacou? Então, nem sempre a gente consegue facilmente manter versões antigas de coisas. Certas coisas a gente consegue, outras são mais complicadas de se conseguir, por conta dessa implicação toda de Especialmente se tiver muitas dependências, né? Pois é, porque aí essa interligação, essa relação de interdependências entre diversos pacotes é bastante complexa, né? Quando eu fiz esse treinamento, eu até tinha pensado em usar uma máquina virtual, com uma versão mais antiga do Debian e tudo mais, mas a máquina que eu estava usando na ocasião não aguentava, não dava condições de eu fazer isso através de máquina virtual, então eu usei o hold. Mas Então, desde essa Leandro, época eu fiquei com essa dúvida, sabe? talvez seja mais interessante para o teu caso em específico procurar uma solução como o GNU Gix. Para ter uma dependência na versão específica, trancada e isolada do sistema. Talvez faça mais sentido para você do que ficar mexendo no sistema base desse jeito. Porque, como o Cristian falou, isso pode escalar. Né? Não é container de verdade. O termo container é algo muito específico. O pessoal fala isso de forma muito vulgar, mas não é o termo certo. O que ele faz é ter pacotes que estão compilados de forma isolada. Então, claro que toda a parte por baixo do capô é muito complicada, mas você consegue ter versões conflitantes, porque na realidade elas não se tocam. O linker não toca uma na outra. Isso. Então seria mais interessante para você. Ou o Nix ou o Gix. Talvez seja mais interessante. Mas dependendo do que for, né? Por exemplo, a gente mostrou um pouco antes aqui a questão do JDK, né? E no JDK existe, justamente por características do Java, né, a possibilidade de se ter mais de uma versão simultaneamente, né? Então a gente vê que aqui tem pacote do OpenJDK 11, 8, 17, eu posso ter todos eles instalados, mas isso não acontece com tudo que é pacote, com tudo que é programa, né? Então, dependendo do que se trata, a gente vai de fato ter dificuldade com relação a isso. Existem outros meios, com um processo de separação de diretórios, porque eu acho que é importante a gente sacar alguma coisa que parece ser simples, mas talvez não seja. Vamos ver aqui. Ó. Vou fazer aqui pegar aqui deixa eu ver aqui o OBS, por exemplo, que eu estou usando aqui. Então, o OBS é esse programa aqui, ó, o SR Bin OBS Studio, né? Que chama só OBS, o binário. A gente vê aqui o OBS e de que outras bibliotecas ele depende. Repara que tudo isso está ligado a uma estrutura de diretórios, né? Dá um LDD, Cristian, no binário. Vamos lá. Aqui estão todas as bibliotecas que estão linkadas, né, que são necessárias, né, para a execução daquele programa. Porque imaginar que um programa é um binário que tem tudo o que ele precisa, isso não costuma ocorrer nesta forma de compilação, né? Ele é compilado compartilhando coisas que estão em outros arquivos, em outros lugares. Então a gente vê que para rodar o OBS, a gente precisa de várias bibliotecas. E essas bibliotecas estão aqui indicadas. Está aqui o nome do arquivo onde está a biblioteca. Então, se eventualmente eu precisasse de uma outra versão do OBS, que teria necessidade de outras bibliotecas, eu poderia ter num diretório separado todas esse conjunto de bibliotecas daquela outra versão de OBS e preparar um pequeno script que diz, olha, agora as bibliotecas vão ser buscadas a partir desse diretório, né? E os dois programas conviverem de boa. Só que isso não é uma coisa elementar de ser feita, né? Por isso que se tem dificuldades. Em alguns casos, por exemplo, no caso aqui do OBS, o OBS também é empacotado de outras formas, né? A gente poderia ter até uma compilação chamada compilação, para alguns programas isso é possível, uma compilação que é chamada estática. A compilação estática faz o quê? Ela coloca no mesmo arquivo tudo o que ele precisa. Então, se eu rodar um LDD de um programa que foi compilado estaticamente, a gente vai ver, inclusive,
se eu rodar o file lá, a gente vê que aqui é dynamic, né? Dá para ver aqui, ó, dynamic linked, né? Se eu rodar um programa que foi compilado estaticamente, ou seja, todas as bibliotecas foram incluídas nesse mesmo binário, aí vai estar como static linked, ou seja, linkado estaticamente, está tudo no mesmo binário, né? Um app-image, por exemplo, é essa ideia, né? Então eu posso ter um programa que foi empacotado num app-image, ele vira um único arquivo, né? Um único binário que dá conta de tudo que precisa nele, está tudo embutido dentro desse binário. Aí a gente pode ter N versões de um mesmo programa sem problemas, né? Agora a gente tem vantagens e desvantagens, como tudo, né? Quando a gente trata de usar um programa que é compilado dinamicamente, a gente também consegue aproveitar, né? Cada uma dessas coisas está em pacotes diferentes e, portanto, recebem atualizações que corrigem problemas, que resolvem problemas que seriam vistos em vários programas, né? Mas tem o custo para isso, essas coisas têm que estar todas organizadas, todas interligadas bonitinho, tudo azeitado, perfeito, né? Então, um empacotamento diferente, como é o caso de um app-image, por exemplo, resolve essa questão, com diversas desvantagens, mas tem esta vantagem com certeza, né? O Guix, que o Choridi comentou, tem uma maneira de lidar com isso, né? De trazer as coisas em ambientes separados e conseguir que um binário olhe, enxergue aquilo que ele precisa estando em outros lugares. Então a gente consegue ter vários funcionando ao mesmo tempo. Pode ser uma solução. Depende do caso, né? Não sei aí qual é esse caso que ele falou do Java não seria um problema. Agora, se começar a ter um monte de dependência, uma solução como o Gix ou o Nix, ou o próprio Docker, sei lá, containers de verdade, aí podem ser uma outra questão. Pode ser também uma forma de lidar com isso, né? CH-roots, enfim, tem muitas formas de lidar com isso aí, depende muito de que caso que a gente está falando, né? Se for, por exemplo, em Python, o pessoal usa muito lá o PyEnv, né? Que é o VirtualEnv. VirtualEnv, aliás. Que é um ambiente virtual para rodar o Python, né? Então ele está todo separado lá, bonitinho, com as dependências relativas àquele projeto, aquele espaço. Eu posso ter vários ambientes desses com uma estrutura de interligação entre essas dependências muito particular, né? É claro que a gente não tem o melhor dos mundos, não existe, né? Existe o mais adequado a um outro cenário, né? Porque ter tudo separado, a gente tem muita redundância, mas não tem esse problema. Ter tudo junto, a gente diminui a redundância, mas tem esse problema de que as coisas têm que estar interligadas. Então a gente vai escolher o que é mais adequado numa determinada condição, né? É um caso bem específico, né, Leandro, de precisar rodar alguma coisa mais antiga, né? Isso faz bastante tempo, já foi em 2017 mais ou menos, e desde lá eu nunca parei para ver esse negócio do hold, mas na época eu fiz, até porque de repente eu não sabia fazer o update alternatives que eu mostrei pro Lennon hoje. Eu acho que é mais capaz de ter sido isso, né? Mas serviu para fazer a dúvida do hold, que eu realmente tinha essa dúvida. Uhum. O hold é só para isso, para segurar. Por exemplo, há um tempo desses... A minha dúvida era até que ponto as dependências deixam de ser atualizadas. Então, elas não se atualizam e prejudicam outras coisas, dependendo do caso. Então, o que o hold faz é segurar um pacote, só isso. Só isso. Na verdade, se você, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, você segura o pacote A, mas não segura o B, na hora de atualizar, ele vai tentar atualizar o B, porque não está seguro. Só que aí o A depende de uma... Aí ele vai dizer, eu estou aqui, não tenho o que fazer, cara, porque o programa C que você está querendo instalar depende do B. O B, eu preciso atualizar, mas o A não deixa eu atualizar, aí eu não posso instalar o C, aí eu não sei o que fazer, porque se eu simplesmente atualizar, não posso atualizar, entendeu? A gente vai chegar sempre, pode chegar nessas condições conflitantes que a gente tem que lidar com elas, né? Essa é a história, né? Porque os desenvolvedores,
os empacotadores e tudo mais que estão desenvolvendo aquela versão, né, que estão desenvolvendo aquele sistema, eles estão pensando em tudo atualizado dentro daquela versão que eles estão tratando, né? Então, esses casos particulares não são na proposta de uma distribuição convencional, como é o Debian, como são todos os derivados do Debian, como é o Arch, como é o Fedora, etc., não está pensando nisso. O Guix, ao contrário, ele tem uma proposta de justamente lidar com essa questão. Então, você pode ter diversas versões de um mesmo programa, usuários diferentes com versões de programas diferentes, um mesmo usuário com mais de uma versão de um mesmo programa, e isso tudo numa boa, né? Então, é claro que os empacotamentos lá, Snap e Flatpak, de certa maneira, também tentam lidar com essa questão, né? Mas a gente, a meu ver, não pode ver isso como uma bala de prata, achar que isso é a solução para todos os problemas, porque não é, porque soluciona algumas questões, mas provoca uma porção de outros problemas, né? Então a gente precisa, como tudo, né, analisar o que é mais adequado no nosso cenário específico, né? Muito bem. O que mais que temos aí de dúvidas e experimentos? Hoje não temos experimentos, hein, até agora. Silêncio geral na nação. Silêncio. Eu teria uma curiosidade. Manda. Eu sou desenvolvedor, né? Eu já fiz muita coisa em PHP, algumas coisas em Node, hoje eu estou mais no Go. E uma coisa que eu acho muito útil, prática, é quando o programa, por exemplo, tem aquele completion, né? Sempre que eu baixo alguma coisa que tem a opção de ativar o completion dos parâmetros ali, eu ativo. Uhum. Vocês já fizeram, alguém sabe, tem prática de produzir isso? Como é que funciona? Se tem um padrão simples? Eu não estou perguntando porque é uma coisa que eu nunca procurei. Entendi. Eu sugiro você fazer o seguinte, ó. Se você tiver num Debian ou derivado, se você rodar, por exemplo, aqui, dpkg-l, vamos rodar aqui grep, vamos ver. Repare que no grep, vamos ver se o grep foi um bom exemplo, e acho que o grep foi um péssimo exemplo. Não, o grep não foi um bom exemplo. Deixa eu pegar um outro programa aqui, o apt. Pronto, o apt é um bom exemplo. A gente vai ver que no apt, a gente tem uma porção de arquivos dentro do apt, e um desses arquivos, onde está ele aqui? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, olha só. Dentro do apt, e assim de uma porção de outros pacotes, vem um arquivo que é sempre colocado no diretório usr share bash completions apt. Para que serve isso? Serve justamente para o bash completion ler essas coisas e conhecer do apt quais são as opções daquele comando, né? Então, se você olhar o arquivo, de novo, olha lá, /usr, /share, /bash completion, /completions, /apt, você vai ver como é que isso foi feito para o apt. Então, essa pode ser uma das fontes. É claro que ler a documentação do bash completion é bem interessante, mas às vezes pode te ajudar você ler como é que foi feito de alguns programas. E de repente você tem um programa que é parecido, e aí construir isso é construir um script desse aqui. Tá? O apt é um exemplo de um programa grande, você vê que o script nem é tão grande assim, né? Tem aqui como é que as coisas funcionam, e aqui dentro vão ter algumas funções para poder ler certas coisas que vêm de certos lugares, no caso aqui do apt, para poder saber nomes de pacotes e tudo mais, né? Se a gente pegar, eu queria pegar o grep, mas o grep não foi um bom exemplo. Então eu vou dar uma olhada aqui, ó, dentro do diretório usr share bash completions, a gente vai ver tudo que tem completions aqui, ó. Tudo que tem algum script de completion. Por exemplo, o virch, que é bem grande. O partx, vamos olhar o partx. Ó. Partx é um programa para fazer particionamento. Ó. Partx tem aqui, ó, já um script
me parece que tem bem menos coisa, né? E você pode aproveitar para tentar entendê-lo, como é que ele funciona. E, é claro, ler a documentação do Best Completion, né? Então, se você tiver algum programa parecido, né, você pode tratar de fazer uma cola, Ítalo, e olhar isso aí. Eu já fiz alguns simplórios, né? Então, se eu olhar aqui deve ter um do changelog. Changelog é um pequeno script que eu fiz, né? Que serve para ler arquivos de changelog, né? E para eu poder ter o completion, então quando eu rodo aqui, ó, changelog, aí eu ponho aqui changelog ob e dou tab, ele completa, tá vendo? Ele vai procurar tudo que é ob alguma coisa, OBS, legal, OBS Studio, vamos lá, OBS ST, tá vendo que ele está completando? E aí eu vejo o arquivo de changelog do pacote OBS Studio. E como é que isso foi feito? Foi feito assim, ó, esse pequeno script aqui. Quando a gente roda quando a gente tem ativo o script de Bash Completion, né, o que ele está fazendo aqui? Ele está usando o aptcast, ó, e pegando o nome dos pacotes para poder saber com o que ele tem que completar. Esse é um exemplo bem simplório, né, que eu fiz baseado em outros. O que eu fiz? Eu colei de outros que tinham um comportamento parecido e fui atrás disso aí. Você vê um programa que tem vários parâmetros, como é o caso do apt, né? A gente vê aqui que aqui tem o nome dos parâmetros, ó. -d, -y, -u. Inclusive teve um tempo que o apt, não sei porquê, não completava reinstall. Eles não colocavam o reinstall, né? Agora já, não faz muito tempo não, mas já foi colocado. Então a gente consegue fazer um reinstall e completa, né? Antes não completava, embora funcionasse, não completava o reinstall. E onde está isso tudo? Está aqui dentro desse script, né? Quais são os comandos e tal, install, reinstall, remove, purge, auto-remove, auto-purge, update. Então se eu tirar esse reinstall daqui, se eu tirar o reinstall daqui, ó, eu não sei se isso é instantâneo, eu acho que não, precisa ser carregado de novo, mas vamos ver, apt. Tem que carregar de novo. Tem que carregar de novo, eu acho que deve ter que carregar aqui o Bash Completion outra vez, vamos ver. Apt. Não, eu acho que não é assim não, não sei como é que é para ele já carregou uma vez, não vai ter que carregar de novo. Não sei como é que faz para carregar de novo ele aqui, não, né? Mas enfim, se não existe lá o comando dentro do Bash Completion, não vai conseguir completar. Esse exemplo aqui que eu fui dar aqui, achando que ia ser na mesma hora, não foi não. Vamos voltar ao que era antes. Pra não... Pronto. Voltei o que era antes. Será que eu voltei mesmo? dpkg. Vamos rodar aqui debsans -a apt e vamos ver se o arquivo que eu mexi tá um ok ali do lado, ou seja, continua íntegro, igualzinho ao pacote original. Continua, isso é sinal de que está tudo em ordem. Muito bem. Se a gente olhar aqui no man do Bash, acho que o Bash, deixa eu olhar o pacote Bash Completion, que é a documentação dele, onde é que está? Bash Completion. Tem aqui vários exemplos de vários programas, tem um readme bem grande aqui, e onde está aqui tem um manual do DH Bash Completion, e tem aqui uns scripts, e onde é que está a documentação aqui daquilo que eu preciso mostrar. Aqui tem uma porção de exemplos, né, mas não é o que eu quero aqui agora não. Não sei onde é que está isso. Alguém sabe? Alguém está vendo? Eu não estou vendo. Talvez aqui no readme, deixa eu ver. Introduction.
fala da instalação. Aqui acho que tem. Aqui fala da construção. Em outros sistemas. Problemas conhecidos. FAQs. Acho que aqui já começa a ter. Essa parte já vai ajudar. Né? Como é que faz para as coisas funcionarem aí. Acho que esse é um bom caminho. Já vi que assim, não é tão complexo como eu imaginei. Não é trivial, não é elementar, não é, Ítalo, mas é possível, né? O bacana do software livre é justamente isso, é a capacidade que a gente tem de copy-paste, né? De copiar e colar, né? Então a gente pode olhar outros, né? Tudo depende do nível de profundidade que você precisa alcançar, né? Se você precisa realmente entender todas as nuances, vai ter que ler a documentação mesmo, né? Toda. E estudar bastante. Agora, se você precisa fazer isso para um determinado programa, você não precisa se aprofundar tanto assim, né? E assim você consegue fazer do programa que você quiser, aí baseado em outro, e indo, lendo daqui e dali, e consegue construir. Beleza aí? E até por curiosidade mesmo, porque tem alguns programas que o nível dessas sugestões que ele dá é impressionante. Assim, você bota um subcomando, ele já sugere outras coisas. Você bota um parâmetro, ele sugere mais coisas. Então, é verdade. Eu queria deixar algumas coisas que eu faço um pouco mais inteligentes. Pegar um script meu e produzir o completion dele. Uhum. Bem legal isso aí. Boa noite, Vicente, eu não tinha visto. O Wendel, eu acho que também não tinha visto. O que temos aí de dúvidas e de laboratórios? E hoje o pessoal está devagar. Nilson Silva. Diga lá, Nilson. Está aqui indicando que está perdido. O Nilson está perdido. Não se achou ainda aqui, segundo a mensagem que aparece aqui, né? E aí, o que temos ainda para ver hoje? A gente tem que cuidar aqui de não ficar nessas lacunas silenciosas aqui, justamente pensando em quem está assistindo a versão gravada do vídeo, né? Quanto tempo nós temos aqui? 1h16. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui para aquele slide inicial, né? Lembrar que a gente está aqui toda terça-feira, às 19 horas, aqui no creteu.com.br/labgnu. São todos, todas, todes, absolutamente todo mundo que quiser participar é super bem-vindo a vir participar aqui. Eu quero dizer que a luta deve continuar para que a gente tenha um mundo cada vez melhor e mais equânime, né? Que eu acho que é uma luta muito característica da turma do software livre, ou pelo menos para quem entende o que efetivamente é software livre, né? Dizer que se você quiser colaborar aqui conosco, tem aí as formas de colaboração financeira. Lembrando que a colaboração de vir aqui e participar é livre e não tem qualquer custo. Lembrando que a colaboração de compartilhar, de levar esse conteúdo a mais gente é livre e também não tem custo, né? Lembrando que se você tiver com dúvidas, me procure. Eu sou @Creteu nas mídias sociais e convido a todos a virem participar do nosso grupo de apoio lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU. A gente também está no Suchat, via protocolo XMPP, a gente também está na rede Matrix. Eu espero que você tenha curtido esse lab aqui, os papos que aqui ocorrem tenham suscitado na sua cabeça algumas dúvidas para que você reflita, pesquise, estude, ouça outras perspectivas, né? Eu não sou guru de nada nem de ninguém. Portanto, as opiniões que eu expresso aqui são exclusivamente as que eu tenho neste momento. Eu espero que essa reflexão te faça uma pessoa mais feliz e melhor também, evoluindo. É isso aí. Até a próxima.